Beleza. Galera, então, nas últimas semanas, né, a gente falou aí sobre a gente estava na discussão, né, sobre as escolas de antropologia, né, falando lá sobre as várias diferenças, né, entre as definições de culturas entre elas. E aí, assim, só para concluir esse tema, né, a gente falou lá sobre a relação entre cultura e identidade também, né, que tem uma relação muito forte. A gente vai ver que, na verdade, vai ter uma relação entre o conceito de cultura, o conceito de identidade e o de ideologia, né, que é o da semana seguinte até que nós vamos abordar. Então, aqui, a gente falando sobre os conceitos da antropologia, no caso, o que seriam, né, algumas questões que permeiam, né, a antropologia atual, os estudos sobre cultura, e com isso, alguns conceitos que são importantes a gente ter a compreensão, né, e dos significados deles. Então, nós vamos ter aqui, né, são 6 no total, né, o estranhamento, alguns a gente já abordou, né, como o etnocentrismo, o relativismo, e aí nós temos a alteridade, interculturalidade e a questão também da apropriação cultural. Então, eles têm relação, né, um pouco com as escolas, nós vamos observar isso, né? Então, por exemplo, se a gente for aqui até para o etnocentrismo, né? O etnocentrismo, estamos escutando, né, gente? Sim, Albanese, a gente está escutando. Estamos sim, Albeniz. Ufa! Eu não tenho preparo emocional para dar aula síncrona, não. Então tá. O etnocentrismo, galera, então ele tem uma relação muito grande lá com a escola do evolucionismo social, né? Por quê? Porque o conceito do etnocentrismo é aquela ideia, né, que uma determinada etnia, né, ela é considerada como se fosse o modelo a ser seguido, né? Um padrão a ser seguido. Então, ela foi muito influenciada, né, pela teoria lá do evolucionismo do século XIX, na antropologia, e teve esse pensamento, né, que foi a ideia de que um povo deveria ser um modelo, né, dos estágios lá de evolução, né, entre as culturas. Então, aí, galera, isso fez com que, né, fosse um modelo aí que legitimasse o colonialismo do século XIX, mas que tem implicações até hoje. Por exemplo, né, se a gente for pegar pensamentos xenofóbicos, o próprio racismo também, tem uma implicação muito grande com a ideia de etnocentrismo, a ideia de que um grupo é superior ao outro. Por exemplo, né, hoje, uns dias atrás aí, tem um filme legal pra caramba, não sei se alguém já assistiu na Netflix, é um filme novo, chama Abu, né, que mostra até a relação ali de africanos, né, no caso mostra do Camarões, que querem ir para a Europa e tal. Então mostra muito sobre essa questão do conflito cultural, mostra, tem uma cena interessante que é um espanhol que ele aparentemente tem uma ideia boa, né, que ele é um cara que é defensor dos animais, né, e aí ele vai cuidar de um, de um zoológico, né, lá no Camarões, e aí ele quer impor, por exemplo, a sua visão de meio ambiente para os outros membros lá, né, que trabalham na reserva e no zoológico. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Alguém já assistiu já o filme Abu? Não? Não. Beleza. Mas é legal, tá na Netflix lá, um filme recente. E aí esse espanhol ele vai trabalhar lá nesse zoológico. E aí, por exemplo, pessoas que fazem ataques lá a elefantes, né, para roubar como é que é? Aquele, o chifre, né, do Marfim. elefante. E É aí, cara, marfim o nome. marfim, isso aí. Aí o que acontece? Aí as pessoas lá, os nativos, né, que ajudam os zoológicos, falam assim, pô, já que eles conseguem, tipo assim, acham um elefante morto, né, na reserva. Aí os habitantes locais falam, pô, a gente poderia ceder essa carne aí para os moradores, né, para os nativos e tal, se alimentarem da carne, né, já que a carne é meio escassa aqui e tal. Só que aí o cara, não, isso aqui não pode acontecer e tal. Então, assim,
é um exemplo bem claro ali do etnocentrismo na atualidade, por exemplo, né? Você querer impor pode ser até, às vezes, até da ciência, e uma determinada cultura local, sem observar, né, as próprias questões ali específicas dessa cultura, né? Então, esse é um exemplo bem interessante sobre o etnocentrismo na atualidade. E aí, a gente já falou muito sobre etnocentrismo, né, em outros conteúdos, né? Então, só para dar uma avançada, o estranhamento, né? O que seria o estranhamento? O estranhamento é uma prática que começa lá nas primeiras escolas que vão fazer a etnografia, que é aquela estratégia da antropologia de se conhecer a cultura vivendo, né, com um determinado povo. Então, a técnica do estranhamento é a ideia de que para você, né, conhecer uma outra cultura, uma diferença cultural, por exemplo, você tem que ter essa estratégia de você estranhar a sua própria, talvez seus próprios hábitos, porque, por exemplo, para você, aquele determinado tipo de hábito, ele é naturalizado, né? Ele é considerado normal, mas para uma outra cultura, ele é estranho. Então, a técnica do estranhamento é entender o indivíduo, né, como uma pessoa que tem as suas particularidades, suas diferenças, né, mas também sua relação ali de especificidade, vamos dizer assim, que ele tem um determinado motivo para ter aquele comportamento. Por exemplo, o hábito de não comer carne de boi na Índia, né, que vamos dizer assim, a Índia tem o hinduísmo, né, que eles têm, por exemplo, a questão a crença deles é de que aquele animal é um animal que é divino e, por exemplo, eles têm uma ideia lá de que pode ser vamos supor, o avô, né, o meu avô pode estar no corpo de uma vaca, né, de um animal e tal. Então, aquilo para ele tem uma lógica específica. Então, a ideia do estranhamento é você saber que para você fazer uma análise antropológica, uma análise de diferenças culturais, você deve buscar a compreender o outro, né? É a partir dessa lógica de que a diferença, aquilo que parece ser estranho é algo que pode que ter sua própria justificativa, vamos dizer assim, né? Então, a prática do estranhamento, como fala aqui no slide, ó, a prática do estranhamento, né, que eu me identifico, que eu me vejo como ser único e que me afirmo como sendo, né, da maneira o outro, né? Então, é uma possibilidade de análise de compreender que sempre pode existir algum tipo de elemento diferente ou que a gente chama de estranho, né? Então, é como se o estranho fosse algo que pudesse ser considerado comum pela diferença cultural, né? Vamos dizer assim. Deu para entender? Sim. Deu. O relativismo, galera, é algo que a gente até falou, né? Então, no início do século XX, as primeiras escolas, principalmente a escola culturalista lá de Franz Boas, usaram, né, o relativismo como uma estratégia, então, de questionar o evolucionismo e o etnocentrismo, né? Então, é aquela concepção de que nenhuma cultura, nenhum povo deve ser julgado ou comparado em vista dos seus costumes e dos seus hábitos, né? Então, a ideia de você fazer uma relativização, né? Não existe uma forma de se comportar que, por exemplo, uma música, né? Não existe um padrão de música ideal ou perfeito, por exemplo, né? Você tem que entender que cada um vai gostar de um tipo de música, ou a pessoa pode gostar de vários tipos de música, por exemplo. Tem um camarada aí do YouTube, eu não lembro o nome dele agora, mas eu posso até achar para vocês. Ele é um cara aí, eu acho que ele tem a formação acadêmica e tal, acho que em música, em artes. E aí ele fez aquelas escalas, a galera aí galera que já estudou um pouquinho de música, né? Tem aquelas escalas lá de notas musicais e tal. E aí ele pegou umas escalas de funk e ele mostrou que as escalas de funk são mais complexas do que de uma orquestra, né? De uma música assim,
enfim, e aí ele falando, não, pô, aí, tá vendo? O pessoal fala que o ritmo é um ritmo fácil de ser utilizado, por exemplo. Então, eu vou tentar achar e mandar para vocês daí, para vocês darem uma olhada. É bem interessante. Então, o que pode parecer simples para a gente, né, ou pode parecer culto, ou pode parecer como cultura de massa, né, ou algo simples demais, pode ter um significado bem, às vezes, bem complexo e bem específico. Então, a autoridade, como o próprio nome diz, é uma ideia de você, é parecido, né, com a ideia de você compreender, aqui seria a ideia do outro. Então, é uma ideia, o senso comum tem utilizado muito a ideia de alteridade como você se colocar no lugar do outro, mas não necessariamente é no sentido, assim, como um sinônimo de altruísmo, por exemplo. Seria a ideia de que você reconhecer uma pessoa anteriormente, né, no evolucionismo, se entendia uma outra pessoa como um ser, vamos dizer assim, não seria a palavra correta não seria subdesenvolvido, mas uma pessoa com, sei lá, desenvolvimento intelectual menor e tal. Mas a ideia da alteridade é reconhecer aquela pessoa como um sujeito singular, né? Então, essa ideia de reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. Então, é igual aquele exemplo que eu dei do espanhol que vai trabalhar numa reserva florestal, lá em Camarões, e ele chega com as regras, o modelo de entender como se comportar na floresta ali, com a ideia de um cientista, né? O cara deve ser um biólogo, um zoólogo, sei lá o que a formação do cara era. Mas o cara chega com uma formação acadêmica né, em um determinado local e ele não considera que aquelas pessoas têm uma forma de lidar ali com o meio ambiente diferente, né? E pode até, às vezes, ser até mais eficaz do que aquela que o espanhol aprendeu, talvez na universidade lá e tal, né? Mas, enfim, então, a partir daí, né, reconhecer a autoridade é o... Galera, essas marcações que eu estou fazendo aqui de canetinha aparecem para vocês? Sim, sim. Ah, beleza. Então tá. Então, reconhecer a autoridade é o primeiro passo para a formação, né? Então, aqui a gente está trabalhando já a antropologia, né, no século XX, ela acaba tendo alguns consensos, né? Vamos dizer assim. Então, um dos consensos principais da antropologia é a ideia de que as diversidades culturais merecem ser respeitadas, né? As pessoas, elas precisam ter essa liberdade aí de ter os seus estilos de vida, né, e ter a sua diversidade cultural respeitada, né? Então, essa ideia então de uma sociedade justa, né, equilibrada, democrática e tolerante, onde todas e todos possam expressar-se, desde que respeitem também a alteridade alheia, né? Então, aqui entra aquela questão importante que era uma das principais críticas, né, ao relativismo cultural do início do século XX, que era a ideia de que você também não dá para relativizar qualquer tipo de comportamento, né? Porque senão, como que você vai relativizar um comportamento de pessoas que talvez sejam intolerantes com outras, né? Uma coisa é você ter a sua prática religiosa, a sua prática de vestimenta, sei lá, poder torcer para o time que quiser, poder ter, sei lá, orientação sexual que quiser, orientação política que quiser, mas entendendo que você não pode também segregar o outro, né? Então, se você também não pode ser intolerante com o outro. Então, é aí que entra, né, esse limite aí, que seria os limites do relativismo. Cara, diretamente, é, não tem a ver com o Karl Popper, mas provavelmente tem a ver também. Então, assim, porque o Karl Popper, ele é um cara da filosofia da ciência, né? Então, ele tem o paradoxo, né, da tolerância, né? Então, ele justamente falava sobre isso, mas provavelmente deve ter alguma coisa a ver, porque o Karl Popper estava ali também no início do século XX e tal. Então, tem uma relação, sim. A gente pode, a grosso modo, pode dizer que tem, sim, com o que se chamava o paradoxo da tolerância.
Rapaz, quero ver, Eduardo. Mas é difícil, né? Geralmente, o Flamengo, como é o time da massa, né? Então, provavelmente, pode ficar tranquilo que vai ser difícil seu filho não torcer pro Flamengo. E aí, galera, a gente vai chegando, então, à interculturalidade. A interculturalidade, então, vai ser uma ideia. Lembra lá que a gente falou, né, em um determinado momento, que, por exemplo, as culturas, era extremamente difícil você pensar uma cultura pura, né, ou em uma pureza de um determinado elemento, né? E aí, não sei se eu falei lá sobre K-pop, né? A galera morre de rir aí. Mandar um abraço aí pra galera do BTS. Cadê os fãs? Tem fã não? Então, galera, a interculturalidade. Galera, vocês caíram não, né? Pelo amor. Ah, isso aí. Muito bem, Luísa. A gente tá aqui, Albeniz. Ufa! Eu tô igual quando o cara na live do Fluminense ficava fazendo propaganda lá da Brahma e do não sei o que. De 5 minutos eu pergunto, Eu odeio aquele vocês Zé. estão ainda? Zé Delivery, é. Mas enfim. Eu odeio aquele Zé, eu odeio. Mas enfim, interculturalidade, então, seria essa ideia, né? Se a gente for pegar, por exemplo, se a gente for pensar hoje, né? Hoje a gente vive 2020, século 21, a gente vive numa sociedade completamente, sem pra gente não dizer nem que é globalizada, mas completamente conectada. Então, assim, surge um elemento, algo novo, lá no Oriente, no Japão, na Coreia, na China, enfim, independente se for até talvez democracia ou se for um regime autoritário, pelos recursos aí da tecnologia, as coisas até conseguem vazar e tal, se forem regimes democráticos, né? A gente consegue ter acesso até mais rápido à informação, né? Mas, assim, a ideia da interculturalidade é o quê? É esse processo dinâmico da formação das culturas, né? Então, só que a interculturalidade ela vai traçar ali um paralelo, né, de oposição com a ideia do que a gente vai falar de apropriação cultural, né? Então, assim, a ideia da interculturalidade é quando vários elementos, né, de uma forma dinâmica, vão interagindo, vão fazendo relações, né? Então ele fala um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade, simetria e igualdade. Então, por exemplo, o K-pop, né, como música, eu não sou um grande especialista de K-pop, mas eu observo que eles usam elementos ali dos ritmos eletrônicos que eram mais sucesso, né? Eram mais originários da Europa, dos Estados Unidos e tal, das músicas eletrônicas, do dance e tal, e fazem ali uma relação com algumas questões específicas, inclusive parece que eles têm vários problemas lá de conservadorismo lá entre os artistas não podem, sei lá, ter namorado, tem umas paradas assim, né? Luísa deve saber. Fala aí pra gente, Luísa. Então tem umas paradas, vira e mexe aparece, os fãs de não sei quem ficaram bravos lá que alguém arrumou um namorado, alguma coisa assim e tal. Então, assim, se a gente for pegar um outro exemplo, né, um exemplo mais local pra gente, é a própria questão do hip hop, né, o hip hop, o rap e tal. Por exemplo, o hip hop americano, ele tem uma pegada um pouco mais voltada, né, pro que seria o funk no Brasil, né, que é a ideia de exaltação mais de questões corporais, sexuais, né, de aparência, de ostentação, né, parecido com o funk no Brasil. O próprio hip hop brasileiro, claro que isso é muito mais complexo, né, mas o hip hop brasileiro dos anos 90, do início dos anos 2000, né, com Racionais MCs e tal, era um hip hop mais voltado para um discurso, né, de injustiças sociais e tal, de desigualdade. Então, a gente pode ver também que, por exemplo, essa relação dinâmica das culturas aí faz surgir isso, né? O funk, o próprio nome funk, ele era um estilo mais parecido com o jazz, né? Nos Estados Unidos, e aqui ele chega
num estilo que seria uma readaptação lá parecida com hip hop americano e tal. Enfim, então essa interculturalidade é esse intercâmbio, né, que é construído aí entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido. Então, é quando rola um intercâmbio, né, por exemplo, entre vários elementos, como o K-pop, e surge lá na Coreia, lá como o K-pop, né, e passa a ter um novo sentido e tal, e também diferenças. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né, eu peguei aqui um estilo que eu gosto, né, e aqui eu fiz todo um paralelo, né, desde lá no início finalzinho dos anos do século XIX para o século XX, né? O jazz, então essa trajetória aí do jazz ao samba. Eu me preconceito com o pagode mesmo, eu botei o pagode aqui no final. Mas então aqui, galera, é um exemplo, né? Toda essa linha cronológica aqui, se a gente for pegar aí vamos colocar do século XX até o século XXI. Então a gente tem todo um paralelo aqui, né? Entre o jazz, né? Surge nos Estados Unidos e tal, e a bossa nova. Você pode ver, o próprio jazz, né? Ele tem uma origem nos Estados Unidos muito ligada à cultura afro-americana, né? Então a bossa nova, né? De Tom Jobim, Elis Regina, aquele Baden Powell, ele tem um ritmo muito parecido com o início do samba também, né? Então ali você tem vários elementos culturais que vão se conectando e surgindo novos elementos com novos sentidos, né? Até a gente chegar, por exemplo, ao que a gente chama hoje o modelo aí, o pagodão, né? Que faz uma diferenciação do samba, tem estilos aí botam alguns elementos mais eletrônicos, como teclado, ou às vezes pode virar parece até um estilo meio pop, assim, de música, né? Tipo, sei lá, Thiaguinho, enfim. Então, a gente vê aqui uma transição. Então, são elementos que foram se conectando, né? Tendo o que a gente chamou ali de um intercâmbio entre pessoas, conhecimentos, saberes, práticas, enfim, entre vários elementos, e foram aí desenvolvendo um novo sentido. Beleza? Então aqui eu vou fazer uma transição aqui entre as telas para... Faltou o chorinho, verdade. É porque, na verdade, o próprio samba, né? A bossa nova e tal, vai ter várias vertentes, né? Então, galera, vou mudar a tela aqui para colocar para vocês aí um, um vídeo aqui que fala um pouco sobre a história do reggae. Cara, eu tô ficando muito tecnológico, velho. Vamos ver se vai dar certo essa parada. É um videozinho aí da Unesp, TV Unesp lá da Universidade lá do estado de São Paulo. Tá aparecendo para vocês aí a telinha? É um vídeo, é um vídeo curtinho que fala Sim? sobre a história do Sim. reggae. Vamos assistir. Tá saindo som? Albenizo, eu acho que no mic não sai som da Não tá apresentação. saindo não? No mic É, tá não aí, tem som, não. só tem que colocar no Sério? Não tá saindo som, não. Não tá saindo? Não. Não. Ah, calma aí. Realmente Quando você tá. colocou pra Calma aí. apresentar, talvez você tenha colocado sem som. Ah, não. Eu tenho que ativar aqui, calma aí. É. Ah, não. Não tá desbloqueando, não. Será que se eu botar do YouTube dá? Eu acho que dá. Deixa eu achar aqui no YouTube. Eu vi uma parada aqui no YouTube dava. Pô, tem opção aqui de realmente tá mostrando que o som tá. Será que se eu desativar o meu.
Vou tentar botar aqui pelo YouTube, ver se vai. Qualquer coisa eu mando o vídeo para vocês depois. Ah, não tô achando no YouTube, não. Vou fazer o seguinte, eu vou botar o vídeo lá na sala e aí depois vocês dão um confere. Beleza? Para mim sair o som dessa bagaça. Beleza. 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 Então tá, o videozinho, né, ele mostra lá um pouco sobre... Vou esperar voltar aqui. Então o vídeo mostra um pouco lá sobre a história do reggae, né? É um outro exemplo aí de interculturalidade e tal. Tranquilo? Então, galera, vamos lá. Então, aqui a gente tem nossa querida Katy Perry usando uma trança, né? Então, o que seria, né? A ideia de apropriar, né? A gente tem muito aí o conceito de apropriação voltado para um tipo de crime que é parecido com furto, né? Quando a gente chama apropriação indébita, né? Então, estão me ouvindo, né? Graças a Sim, Deus. estamos te ouvindo. Sim. Beleza. Então tá, quando a gente lembra do conceito de apropriação, a gente realmente pensa em algo material, né? Eu vou lá na casa do Eduardo e pego um estojo dele, do Homem-Aranha. Mas se você não chegar Então, aqui todo baleado, todo furado, você tenta a sorte. eu vou lá na casa dele. Não, mas eu vou escondido, moleque. Eu vou na hora que você não estiver aí. Mas Eu aí, vou lá. que o seu estojo camuflado tá com Clóvis, você não acredita. Esse botafoguense. Mas aí, beleza. Eu vou lá na casa dele e, né, me aproprio de um objeto, né, de um elemento material. Então, galera, é importante que a gente entenda aí, né, essa relação junto à apropriação cultural, junto com a relação lá de interculturalidade. Por exemplo, imagina eu usar esse estojo do Homem-Aranha, né, é uma relação, né, de apropriação cultural? Depende, né? Então, assim, é claro que isso aqui é um produto, né, que às vezes tem, quando é um personagem desse, ele tem um licenciamento, né? Vamos dizer, a Marvel, é Marvel. A Marvel recebe lá, vai receber um royalty, né? Então, a Marvel criou o Homem-Aranha. Então, ela merece, né? Ela registrou e tal, e ela merece receber, né, um percentual. Então, quando tem um produto falsificado e tal, você vê que eles até mudam, né? Às vezes não colocam o nome Homem-Aranha. As crianças hoje em dia já tudo, com 3 anos já elas já sabem que o brinquedo é falso, o brinquedo é verdadeiro. Então, assim, beleza. Então, talvez não, a gente pode dizer assim, um palpite meu, que talvez eu usar esse estojo do Homem-Aranha não seria uma apropriação cultural, porque se a gente voltar aqui na relação da interculturalidade, a gente vê que teve, eu acho que o Eduardo comprou esse produto original, né? Espero. Então a gente vê o quê? Que teve uma relação de respeito, de legitimidade, vamos dizer assim. A Marvel recebeu um percentual. Mas, por exemplo, a principal crítica, né, que existe em relação à apropriação cultural é quando uma pessoa, né, vamos dizer assim, que faz parte de um grupo que é socialmente considerada uma pessoa em vantagem, né, igual, por exemplo, uma pessoa famosa branca, né, como, por exemplo, a Katy Perry, né, faz uma trança afro, por exemplo. A principal crítica é que a banalização de elementos de culturas consideradas socialmente em situação de desvantagem, né? Então você vê que eu não estou nem usando a palavra inferior, mas socialmente em uma situação de desvantagem, provavelmente, né, as pessoas que, sei lá, criaram a trança ou criaram um outro elemento cultural,
elas talvez não tiveram, né, a informação, talvez a capacidade aí de jurídica, por exemplo, de conseguir patentear, por exemplo, sei lá, né, até porque seriam elementos mais complexos, né, porque as principais críticas, né, rolaram sobre uso de turbantes ou de outros elementos da estética, né, da estética africana, da estética, vamos dizer assim, afro-americana e negra e tal, das Américas, né? Então, o conceito de apropriação cultural é essa, né? É quando você adota algum elemento específico, algum elemento específico que é fora a sua cultura, né? É distinto da sua cultura. Então, por exemplo, formas de se vestir ou adornos pessoais, como turbantes, tranças, música, arte, religião, língua ou comportamento social. A grande questão é que, como a Isabela falou, realmente, nós estamos o tempo todo nos apropriando. Por exemplo, quando eu sou brasileiro e adoto uma religião que foi criada no Oriente Médio, né, por exemplo, como o próprio cristianismo, também não seria uma apropriação cultural, já que eu não sou daquela região específica onde surgiu aquela religião? A gente pode pensar, talvez, grosso modo, sim, mas quando a gente observa alguns detalhes, né, que seriam, por exemplo, mas aquela religião específica, ela tem o interesse de ser uma religião universalizada. Então, isso não seria uma apropriação cultural com problemas, né? Vamos dizer assim, seria uma apropriação cultural que é como se a gente convertesse, né, esses tipos de apropriação cultural em relações de interculturalidade. Não falar, não, pô, tipo, eu realmente quero que todo mundo, vamos supor, o cristianismo, né? As pessoas vão dizer, não, pô, a origem do cristianismo realmente quer que as pessoas de outros locais sigam aquela ideia, né? Então, a ideia, né? Eu vi um exemplo muito legal esses dias falando sobre aquela. Não sei se vocês chegaram a pegar o exemplo, mas qualquer coisa eu até mando para vocês. Uma música que se chamava Harlem Shake. Essa música é uma música eletrônica que eu acho que até uns 7 anos atrás, ela viralizou, né? Criou uma challenge na internet. Que tinha um monte de meme e tal. É uma música de um DJ lá que chama Bauer, né? Vou até botar aqui para vocês e tal. Tem vários vídeos engraçados lá sobre essa música. Então, um exemplo legal, né? Porque geralmente você pega elementos, para dizer, branco não pode usar turbante, branco não pode usar dread e tal, porque é apropriação cultural e tal. Mas esse exemplo do Harlem Shake eu achei interessante, porque as pessoas falaram, pô, o Harlem Shake, para você achar o videoclipe original, né, ou a versão original da música, é impossível, porque ele foi tão apropriado que a gente não sabe nem mais a origem, né? Então, a grande questão, e aí eu já vou aqui passar para a questão desses problemas, né? Então, o primeiro, deixa eu falar aqui. Então, uma dessas questões, né, relativas à questão, é quando você faz, então, você se apropria tanto de um elemento cultural ou de algo que você apaga até a origem e a história, né, daquele determinado elemento. Você não sabe nem mais quando, tipo assim, pô, essa música, nem sei mais, é a música do meme lá e tal. Ou a gente pode pegar até agora o exemplo da dança, se não me engano, do país de Gana, né? Daquela dança do velório lá, dos africanos e tal. Então, assim, ela tem uma relação específica, né? Ela não é meramente uma zoeira de velório, ela tem uma história. Então, esses principais problemas da apropriação cultural é você não compreender mais, você usar tanto um tipo de elemento, que você nem sabe mais de onde ele surgiu, né? Qual seria a origem, qual seria a história. Por exemplo, a própria questão da despolitização e a falta de engajamento, né? O reggae, por exemplo, como música, né, ele surge lá no contexto da religião Rastafari e tal. Ele tinha uma questão não só de diversão, mas tinha uma questão também, tipo, espiritual e tal. Então, são alguns dos outros elementos, né? Então, tem esse problema também da relação de superioridade, às vezes, da pessoa que se apropria e os membros da cultura originária, né?
e aí, às vezes, sem ter um próprio reconhecimento, não só simbólico, mas também um reconhecimento financeiro também, né? Porque, igual eu falei aqui, que é justo que a gente pague um percentual para a Marvel por ter feito o trabalho aí do personagem Homem-Aranha e tal, é justo também que pessoas aí que criaram algum elemento tenham também esse reconhecimento, né? Ou que sejam reconhecidas e tal. Então, tem muito dessa questão. Pode ser também um reconhecimento material financeiro, mas também seria um reconhecimento simbólico, né? Então, com isso aí, tem essa questão, né, da falta de valorização. E tem uma outra questão que é nesse slide aqui, que é até anterior, que é a questão de, por exemplo, se a gente pega aqui a imagem, né, de um branco, quando a gente vê uma pessoa branca de dread, né, geralmente você fala assim, pô, até pode ter um preconceito, né, um julgamento com uma pessoa branca de dread, mas geralmente a pessoa vai ser vista como pô, fulano é descolado e tal, é um cara maneiro, né, ele é um branco que usa dread. Mas geralmente, tradicionalmente, quando se vê uma pessoa negra com um dread, por exemplo, ela pode ser encarada, né, de uma forma muito mais pejorativa. Então, provavelmente vocês já ouviram falar, né, dos conceitos aí sobre branquitude. Então, em situações visuais iguais, por exemplo, o branco e o negro eles acabam sendo julgados de uma forma diferente. Então, se a gente não entende minimamente e não respeita o conceito de apropriação cultural, mostra aí que a gente tem talvez uma dificuldade de compreender até os outros elementos anteriores, né, como o estranhamento e tal. Então, assim, claro, né, todos os nossos elementos que a gente utiliza no dia a dia, eles podem ter situações de apropriação, né, mas se a gente também, é claro que também, às vezes é complicado você também saber a origem de tudo, né? Mas minimamente pessoas que tenham reconhecimento, né? Por exemplo, Katy Perry, né? Pessoas que têm um reconhecimento público maior, provavelmente vão ser cobradas, né? Muito mais, então, para que elas tenham essa consciência de utilização das imagens, né? Seja uma imagem aí de um penteado ou de um visual, enfim, né? Então é mais ou menos isso, galera, sobre a discussão aí, né, sobre apropriação cultural e interculturalidade. Então tem outro vídeo aí, não sei se vocês já assistiram esse vídeo desse camarada, de um índio, né, falando sobre, afinal, índio não pode ter celular, porque eu acho que entra muito nessa questão aí desse debate entre apropriação cultural e interculturalidade, né, porque geralmente a gente pensa, não, o indígena, ele vive numa comunidade, ele tem que, o senso comum, né? Ele tem que viver como em 1500, né? Quando os portugueses chegaram aqui e tal. Então, ele fala muito sobre isso, né? Por exemplo, a origem indígena na nossa linguagem, a própria palavra Brasil, né? É de origem indígena. Então, vários hábitos, como o hábito de tomar banho. Então, ele fala assim, se eu não posso usar celular, então você não pode comer mandioca, você não pode tomar banho, né? Então, assim, ele vai fazendo uma comparação, né? Então, na verdade, a gente vê que os dois conceitos estão muito próximos, né? A interculturalidade e a apropriação cultural, e como a gente precisa, então, compreender, né, esses dois conceitos. Beleza, moçada? Alguém quer falar alguma coisa? Era basicamente isso para hoje. Ah, professor, achei da hora que essa situação de apropriação cultural, ela é uma parada que perdura muito hoje em dia. Tipo, a gente consegue achar vários exemplos simplesmente entrando no Instagram. Então, assim, é uma parada que eu acho que a gente deve trabalhar mais. Tem muita gente que fica falando, que apropriação cultural é só a pessoa sendo egoísta com a parada lá e tal. Mas não é isso, tipo, é muita questão de respeito. Igual teve uma época que eu até questionei com a Andresa, que é uma pessoa que eu converso muito sobre diversos assuntos, porque eu ainda não entendia muito sobre essa questão de apropriação cultural. Daí tinha uma atriz que ela colocou tranças e tinha uma galera xingando ela horrores na internet porque ela estava de tranças. Uhum. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo tinha uma galera que falava, gente, nada a ver, ela tá linda e tal. Mas aí eu perguntei pra Andresa, ela me explicou que, tipo, é meio que
olham para uma mulher preta, por exemplo, e falam, nossa, que horror, que ridículo essas tranças e tal. Mas olham para aquela mulher branca e falam, nossa, que lindo. Então, tipo assim, Isso. a apropriação cultural está muito ligada a essa questão de você estar se esquecendo da origem daquilo e, tipo, você está desvalorizando quem originou aquilo. Então, assim, eu acho um assunto muito pertinente. Então. Essa questão é muito, acho que exemplifica muito, né? Porque às vezes a gente acaba cometendo preconceito com uma pessoa e às vezes com outra a gente relativiza, né? Ou então, acho que esse é um exemplo muito interessante, né? Em uma situação diferente você valoriza, né? É igual chegar tal, sei lá, né? A gente pode pegar aqui, vamos falar mal do Neymar. Não aceito. A gente pode falar, relativiza, por exemplo, o comportamento dele, né? O comportamento sexual dele. Quer dizer, Ele é relativiza, jogador. né? Fala, o cara é famoso e tal, ele pode ter, ele é famoso, ele tem dinheiro e a gente tem um comportamento diferente, né? Então, a própria questão entre gêneros também, né? Com os homens e com as mulheres. Então, a apropriação cultural geralmente entrou no debate brasileiro muito por conta dessas questões, né? Do cabelo, de utilização do Black Power, da trança, do dread, mas ela pode ser colocada aí para outras questões, né? Questões de gênero, questões de classe social também, né? Beleza, moçada? E aí, gostaram da nossa aula síncrona? Gostei. Curti, muito bom. Tranquilo. Então tá bom. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguns minutinhos. E aí, galera, eu tô pensando ainda, porque na verdade, se a gente tivesse no presencial, a gente faria um trabalho aí em grupo, que seria uma etnografia, né? Você escolheria um grupo, e aí eu tô pensando em talvez a gente fazer isso, vocês fazerem uma etnografia virtual, que é algo que rola muito, que a etnografia é o quê? É quando o antropólogo ele ia para uma comunidade distante, né? Igual o Franz Boas. Franz Boas era polonês ou alemão, agora estou na dúvida. Acho que ele era alemão, Franz Boas. O Malinowski, que era polonês. Mas aí ele saiu da Polônia e foi parar lá no Canadá para fazer um estudo com os esquimós, né? Então, no nosso contexto virtual hoje, existem vários trabalhos aí de etnografia virtual, ou seja, você vai observar um grupo, um fórum ou um tipo de pessoas. E eu vou propor para vocês lá, né, talvez quem tiver dificuldade de fazer em grupo, mas que a gente trabalhasse isso aí nas próximas semanas, em fazer uma etnografia virtual, né? Então eu vou passar o roteiro certinho para vocês, mas eu acho que isso vai ter mais pegada do que porque tinha um outro trabalho que era aquele vídeo lá sobre ideologia e tal. Mas eu acho que essa etnografia virtual vai ser bem legal, vai ser interessante para vocês fazerem. Beleza? Mas aí eu passo o roteiro certinho, tranquilo? Então tá Tranquilo. bom, Tranquilo. galera. Então, se não tiver mais dúvidas, este encontro se autodestruirá o Flasco. Flasco é apropriação cultural, hein? Professor, manda salve pro Nego Ney. Nego Ney, abraço, cara. Ele tá sumido, né? Alô, Benício. Gabigol parou de dançar. Boa semana. Valeu. Bom final de Falou. semana pra vocês. Semana. Tchau, Valeu, Benício. moçada. Boa semana. Valeu, Tá bom. Benício. Bom final de Este semana. grupo se autodestruirá em 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, Benício. Não é que ele foi embora mesmo? Ué, quando ele falou isso, eu pensei que ele ia fechar a sala, mano. Eu também. Tá bom. Falou aí. Falou.